Psicologia todo dia, em todo lugar. Um projeto do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para conhecer melhor a realidade da profissão e de seus profissionais. Psicólogas e psicólogos, estudantes, pesquisadores, gestores, outros profissionais, usuários, pessoas de todos os cantos de São Paulo têm mandado vídeos onde contam um pouco de sua prática, sua vida e de sua relação com a psicologia. Agora o projeto chega a um novo momento. Uma caravana do CRP está percorrendo o estado, indo conhecer em loco as várias faces e inserções da psicologia, em busca de uma psicologia vibrante, inovadora, da psicologia dos novos tempos, de uma nova realidade. Uma psicologia que se inventa e se reinventa a todo momento, todo dia e em todo lugar. Para mim, a psicologia em todo dia, em todo lugar, é pensar como a gente pode ir reconstruindo as práticas da psicologia nesse espaço da interface com a justiça, como é que a gente pensa a contribuição da psicologia para garantir direitos que já estão consolidados, mas que às vezes não são efetivos no dia a dia da população. Você já parou para pensar o papel da psicologia dentro do sistema judiciário? A caravana do CRP São Paulo foi conversar sobre isso com a psicóloga Lília Macedo e conhecer a sua atuação no Tribunal de Justiça de Botucatu. Todas as temáticas que envolvem criança e adolescente, normalmente, desde o ECA, o psicólogo é convidado a se posicionar, a ter o seu olhar sobre aquela temática. Então, desde uma separação conjugal, um fim de um casamento, e aí questões relativas à guarda da criança, ou também questões relativas, por exemplo, à destituição do poder familiar, à adoção de crianças, adolescente em conflito com a lei, tudo isso o psicólogo trabalha. Tem situações específicas que os psicólogos são chamados ou é uma coisa mais genérica, ele vai em tudo quanto é lugar? Via de regra, toda vez que se instaura um processo judicial, e esse processo tem criança envolvida ou adolescente, ou atualmente também no caso, por exemplo, violência contra a mulher também tem aparecido atualmente, violência contra o idoso, que são temáticas novas, é chamado para a equipe pronunciar-se sobre aquela situação. Independentemente da gravidade maior ou menor da situação. Muitas vezes, por exemplo, o Conselho Tutelar aciona o judiciário por uma demanda. Aquilo começa um processo judicial e aí é mandado para que a gente faça um estudo psicológico e social. O trabalho é sempre junto também com o serviço social, o setor da assistência social, e para se pronunciar a respeito daquele contexto. Mas é sempre sim um pedido judicial. Entendi. Claro que depois, dependendo aí da prática profissional, você pode acompanhar de uma certa forma aquela situação, e eu acho que nas temáticas da infância e adolescência isso é muito importante, como é que foram os desdobramentos daquilo para além do contexto imediato da sua ação. Eu fiquei imaginando assim, você pega e atende aquela criança algumas vezes numa situação de conflito, de tensão, faz um estudo de caso, faz uma avaliação, emite um documento, é isso? Isso. E aí aquela criança sai do seu foco de cuidado, Não deve dar uma ansiedade isso daí, acho que essa é uma das grandes questões que podem provocar o sofrimento político em alguns profissionais, de alguma outra forma também provocam uma alienação no trabalho, Porque realmente, se você fosse se ater estritamente ao trabalho, a proposta é fazer um documento depois do seu estudo, encaminha para o juiz e aí via de regra a perícia que a gente chama, a realização dessa perícia aí, sobre aquele contexto. Hoje a gente discute um pouco isso, nas intervenções do judiciário, quanto que é importante a gente pensar também que o psicólogo pode construir intervenções para além das avaliações só, Oi, Kátia, tudo? Como estão todos? O caso de acolhimento, ela abriga crianças e adolescentes, em situação de risco. E então, eles ficam por tempo indeterminado,
Em último caso, são colocados em famílias substitutas, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer um trabalho junto com o fórum, com a rede, trabalho para que essas crianças retornem para suas famílias. Onde é teu quarto? Tá muito chique esse quarto. E essa cortina linda? Isso, abre para entrar um ventinho, um sol, né? O serviço de acolhimento é um ponto muito alto do trabalho do judiciário, junto com a rede, junto com os serviços, né? Porque é isso, acaba recebendo crianças nas mais variadas situações. Você precisa preservar o vínculo familiar, né? Porque essa criança, então, por exemplo, os pais podem visitar essa criança salvo com alguma medida de afastamento ou alguma medida judicial, né? Mas eles têm aqui a visita para garantir esse contato e para depois retornar. E aqui, o que é? É a sala. É? Tá. Ah, esse quarto eu já conhecia. Às vezes nós temos uma visão aqui do caso por conta de estar com eles aqui no dia a dia e é necessário passar isso para o fórum, para os técnicos de lá, para a gente poder discutir o caso e ver o que é melhor para essa criança, para esse adolescente. Então isso tem acontecido. Pelo menos assim, a gente tem percebido que os casos têm sido discutidos, a gente tem conseguido chegar, né, num consenso. O Otávio já foi embora? Já. Entendi. O magistrado tem a sua opinião própria, né? Então ele pode, de fato, decidir de uma maneira diversa do que os técnicos têm pensado. Às vezes é semelhante, às vezes não, mas não deixa de ser angustiante, com certeza. Né? Porque também se envolve com o processo, aquela coisa que a neutralidade não é tão neutra assim, né? Você se envolve, você acompanha a família, você, na medida do possível, acompanha uma história, uma parte de uma história, né? Então aumenta uma angústia mesmo. Às vezes é possível, a partir disso, fazer diálogo com o magistrado. Quando, por exemplo, o caso é um caso que a gente entende que precisa de uma intervenção, buscar o promotor, né? Explicar a situação mais de perto, tentar dizer ao magistrado como é que a gente está entendendo e construir um caminho comum. Mas aí depende de abertura de ambos os lados. Tem uma equipe. Isso. Eu queria perguntar como é que é essa equipe, quem compõe? Então, a gente tem aqui, né? Nós somos em 6 psicólogos e 13 assistentes sociais. Basicamente, a equipe são assistentes sociais e psicólogos. O judiciário tem psiquiatras também, médicos, enfermeiros, mas não é com quem a gente dialoga diretamente. Então a equipe somos nós. Só que para atuação num processo específico, normalmente é um psicólogo e um assistente social. O nosso trabalho faz diferença. Nós auxiliamos o juiz a tomar decisões. O nosso conhecimento permite que crianças sejam vistas com um olhar mais humano, mais subjetivo, né? Então isso é uma área muito importante. Quando você faz um atendimento clínico, você tem um contrato com aquele paciente que você vai estar ouvindo, que vai estar restrito ali as informações, o tratamento. Aqui nem sempre a gente consegue, a gente tem que ter esse cuidado, né, para a gente não expor a pessoa, a intimidade, algumas informações desnecessárias, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter informações que subsidiem a decisão do juiz. Então a gente fica muito nessa linha assim, da ética, do sigilo, no respeito às pessoas. O judiciário também tem uma demanda de que os teus relatórios não sejam exatamente relatórios científicos, amplamente fundamentados, né? Assim, eles falam muito dos quesitos. Tem de responder aqueles quesitos. Isso também é um outro elemento delicado, né, na relação. Felizmente aqui na comarca de Botucatu a gente não tem esse pedido. Sim, responda tal ou tal quesito sobre, né, a personalidade ou o jeito que esse sujeito se comporta. Aqui não, mas eu sei que tem muitas comarcas que o promotor pede, né, e o juiz pede. Antes, por exemplo, era muito comum. Atualmente ainda tem. Hoje a gente tem a lei da guarda compartilhada, né, e a prerrogativa de que ambos os pais exerçam a guarda no cotidiano dessa criança, a educação. Mas anteriormente você tinha muito isso. Que pai é melhor? O que mãe é melhor, né? Do pai e da mãe, o que é o melhor para cuidar dessa criança? E às vezes vinha em quesito mesmo, né? Leva para a escola. Deixa eu perguntar, tem perguntas do tipo assim, preditivas, tipo... Essa pessoa, esse pai vai ser um bom pai. Isso, né? isso. Essa mãe vai cumprir as tarefas, vai saber
educar esse filho, que são perguntas preditivas, tipo assim, você tem que meio que adivinhar o futuro, né, daquela mãe, ela vai, essas perguntas também são complicadas, eu acho, né, porque parte do pressuposto que a gente consiga, né, responder a um futuro indeterminado, né. Eu enfrento, felizmente, né, claro que a situação também pode mudar, né, eu não enfrento esses pedidos diretos de resposta a quesitos, mas eu sei de colegas sim que precisam se posicionar sobre isso. E aí como que você também justifica no seu relatório o porquê não fez isso, né? Que eu acho que também depende de uma perspectiva teórica nesse caso, né? Como é que eu fundamento por que eu não respondi aquela pergunta direta? Mas normalmente o que chega na sentença judicial para a gente é assim, elabore-se estudo psicossocial pela equipe do juiz. Então você tem, né, atualmente, né, na minha prática, essa liberdade. Qual a importância que você vê dessa articulação com a rede para o fechamento do seu relatório, para a sua intervenção? Esse homem, essa mulher, essa criança, chegam no judiciário no último momento. Então a rede sabe dele, né, ou deveria saber. No caso aqui de Botucatu, normalmente sabe, né? Normalmente a rede ou já está trabalhando ou conhece. Então assim, eu sei de alguma coisa daquele momento que ele me traz, mas quem sabe é a rede, do histórico. Então assim, estar com ela também é um recurso para entender esse sujeito, né? Entender esse personagem. Acho que por um lado, e isso forma o meu trabalho, mas por outro lado também contribuir, né? Como é que, da perspectiva do judiciário, a gente poderia dar algumas contribuições de encaminhamento, de articulação, né? Para o andamento da situação mesmo, né? Para o desdobramento daquela atenção, daquele suporte social, por exemplo, né? Então, eu não consigo pensar o meu trabalho sem estar dialogando, pelo menos. Às vezes não dá para ir presencialmente, mas um contato telefônico para discutir, você já atendeu, como é que é, né? Será que eu posso contribuir com alguma coisa? Eu senti isso nesse momento, né? Guardando, claro, o respeito aí a algumas questões, né? Éticas, de sigilo, mas sempre dá para fazer esse diálogo, né? É a porta de entrada das famílias. Então, as famílias é o primeiro lugar que vem. A gente faz esse acolhimento das demandas e começa a disparar para a rede. Né? O que a gente atende, né, nesse contraponto com a justiça é mais na referência de lá para cá. Então a gente faz o acompanhamento, né, no âmbito do PAIF, no âmbito dos programas sociais, nessa referência. Mas normalmente já são famílias conhecidas. Quando vem pra gente, eu sei quem é, é mãe de não sei quem, é filho de não sei quem. Passou pela fundação em algum período, passou né? Pela fundação, que também já referenciou em outro momento para nós. É impossível a gente atender lá sem fazer uma conversa com as pontas, né? Porque a gente sabe pouco, que o que chega pra gente é muito recortado, né? E conversar no lugar onde a pessoa vive é um outro olhar, né? Inclusive para contribuir, né? Você falou das reuniões de rede, a gente citou também, né? Isso. Que acontece mensal, né? Com todos os equipamentos. Essas reuniões têm o objetivo de discutir casos, né? De fazer alguma intervenção, de fazer encaminhamentos, de organizar a rede, de olhar a família na sua integralidade. Mas essa reunião de rede, ela tem objetivos maiores que esses, né? Então a gente pensa... é de discutir diagnóstico de território, de consolidar essa rede de profissionais, né, das pessoas se conhecerem e saberem o que elas fazem, e fazer fluxo de encaminhamento, para que essas famílias consigam andar na rede confortavelmente, né, e ter a garantia dos seus direitos. Às vezes a rede se sente um pouco amparada no judiciário também, pelo bem e pelo mal. Pelo cumpra-se, né? Então você vai fazer o sujeito cumprir, e aí me ajuda lá, que não é o melhor, né? Que a gente tem que sempre desconstruir isso, mas às vezes também numa contribuição mesmo, de olhar. Você aqui tem essa vivência de receber vários casos diferentes para poder interpretar, né? É verdade.
Como é que você, como psicóloga, se sente tendo de ter essa flexibilidade? 2 pontos eu vejo assim que me ajudam muito, né? O primeiro é do passado, da minha formação, que a minha formação foi mesmo uma formação que me garantiu um olhar assim da psicologia social que me ajuda muito hoje. Então, qualquer lugar que eu esteja atuando, essa formação me garante, assim, né? Esse olhar para o sujeito na sua formação social, na sua formação comunitária, enfim, né? Então, a minha formação aí me deu esse recurso. Mas hoje também eu vejo que é imprescindível estar nos grupos, estar nos coletivos, assim, né? É o que eu falo, por exemplo, estar discutindo lá no CRP, se a gente tem oportunidade, ou nos movimentos do SUS, nos movimentos do SUS, porque aí eu consigo também entender algumas coisas, né, atuais, estando nesses espaços. A psicologia é importante em diversos espaços, mas no judiciário ela é importante para garantir um olhar outro à situação vivida, assim, né? Acho que essa é a maior importância. Um olhar que pode ser mais contextualizado, um olhar que pode ser mais dinâmico e que pode dar conta da vida de verdade, né? E colocar diante de uma dinâmica tão cartesiana do judiciário, né? Então, se isso, aquilo, se aquilo, isso, né? Acho que a psicologia pode dizer isso, não. Né? Você tem múltiplas questões de possibilidades, muitos caminhos abertos e que todas as pessoas têm potencial de desenvolvimento, desde que a gente garanta, né, condições objetivas para isso. A caravana do CRP deixa Botucatu e continua rodando o estado de São Paulo, em busca da psicologia, todo dia, em todo lugar.